Olá, boa noite. Veja o que preparamos para o Jornal da Alterosa desta quinta-feira. Em Alfenas, imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um caminhão guincho quase caiu de um barranco na cidade. Não houve feridos neste caso. Este é um dos destaques do JA Edição Regional, que mostra ainda: a polícia segue com as investigações após a explosão de caixas eletrônicos em Ijaci. Novas imagens da ação dos criminosos foram divulgadas. Hoje é quinta-feira, 6 de novembro. O que acontece no sul e sudoeste de Minas você vê agora no Jornal da Alterosa, edição regional. Olá, muito boa noite para você que está em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rafael Silva e a partir de agora você fica muito bem informado. As notícias mais importantes, mais relevantes do sul e sudoeste de Minas aqui na tela da TV Alterosa. Mas antes de chamar as notícias, quero te fazer um convite. Acessar as nossas redes sociais. O nosso Instagram está aqui, ó, TV Alterosa Sul de Minas, um canal de notícia para você também ficar muito bem informado 24 horas por dia. Um homem de 48 anos foi preso por dirigir embriagado depois de provocar um engavetamento no centro de Pouso Alegre. Olha só. O acidente foi na rua Silviano Brandão. Segundo a polícia militar, o motorista contou que quando o semáforo abriu, ele acelerou o carro, mas o pedal teria travado. Ao tentar desviar, acabou batendo em um veículo e provocou um engavetamento envolvendo 6 carros, entre eles um que estava estacionado. Uma mulher de 38 anos teve escoriações e foi levada ao hospital. O motorista responsável pelo engavetamento, segundo a polícia, apresentava sinais claros de embriaguez, como fala desconexa, hálito etílico e dificuldade para caminhar. Ainda de acordo com a PM, ele teria confessado ter bebido, mas recusou fazer o teste do bafômetro. Foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Ainda segundo os policiais, ele resistiu à prisão e precisou ser contido com o uso de algemas. O carro foi apreendido por falta de pagamento de IPVA e licenciamento 2024. E outro veículo também foi removido por conta de desconformidades no Código de Trânsito. O caso foi levado à delegacia de plantão de Pouso Alegre. Olha, se tem uma coisa que eu acho que está muito errado na nossa legislação, nesse caso de trânsito, é a pessoa poder se recusar a fazer o teste do bafômetro, né? O teste do etilômetro. Ela tem esse direito, ela pode se recusar a fazer. Isso não podia acontecer, a pessoa tinha que fazer. Porque segundo a polícia, ele afirmou ter ingerido bebidas alcoólicas antes desse engavetamento, de ter provocado todos esses acidentes. Por mais que ele assumiu, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas acabou detido. Será que está preso ainda? Eu acredito que não. Mas a polícia, a partir de agora, vai investigar também, né? Um inquérito foi aberto para se investigar o quanto bebeu, podia dirigir, não podia dirigir e daí por diante. É uma combinação que, olha, eu tenho 40 anos, desde que eu sou criança eu ouço falar que álcool e direção não combinam. E cada vez eu vejo que isso é mais verdade. Um caminhão ficou com a frente destruída depois de atingir um grupo de búfalos que atravessava a rodovia MG 453 em Paraguaçu. Olha só. O acidente foi em um trecho que liga Paraguaçu a Machado. Segundo a polícia militar, o motorista seguia pela rodovia quando foi surpreendido pelos animais soltos na pista e não conseguiu frear a tempo. O impacto foi tão forte que 4 búfalos morreram na hora, ficando caídos sobre o asfalto. Apesar da destruição na parte dianteira do caminhão, o condutor saiu sem ferimentos. A polícia militar foi até o local para isolar a área e controlar o trânsito até a retirada dos animais. Olha, a minha pergunta que fica é, esses animais têm dono? Cadê o dono? O dono precisa ser responsabilizado, sempre vou acreditar nisso. Porque, gente, a partir do momento que você tem um animal, e eu falei isso aqui essa semana, a partir do momento que você tem um animal, você se torna responsável por ele. Olha isso, olha ali o quanto de animais ficaram mortos ali, um motorista ali, quase que não acontece uma tragédia ainda maior. Então é preciso ter cuidado, você escolhe ter um animal, um búfalo, um cachorro ou um gato, então você é responsável por ele.
Um caminhão guincho quase caiu em um barranco durante uma operação na Vila Formosa, em Alfenas. Dá uma olhada. Nas imagens das câmeras de segurança dá para ver o momento em que o guincho começa a fazer a remoção de um carro. De repente, o caminhão sai do lugar e segue em direção a um barranco. É possível perceber o desespero das pessoas que estavam próximas, enquanto o veículo avança sem controle. Por sorte, o guincho parou antes de cair e ninguém ficou ferido. Meu Deus do céu, que imagem, hein? Que imagem, por sorte mesmo, viu, Cadu? Graças a Deus, porque olha, tinha alguém do outro lado ali manuseando, né? Tá vendo que aquela plataforma atrás tá mexendo. Tem um homem de blusa branca, deve ser o dono do guincho, o motorista, tava manuseando. Olha agora quando ele começa a descer, olha lá perto do carro que tá em cima do guincho. Olha lá um homem de camisa branca. Ele corre desesperado, ele até tenta segurar com as mãos. A gente vê o desespero, né? Jamais queria conseguir segurar, mas ali o desespero, olha ali, ele tenta segurar com as mãos o guincho ali, a plataforma, para que o caminhão não vá. Agora, né, ele possivelmente foi feito um boletim de ocorrência, vai explicar, estava com o freio de mão puxado, não estava. Acidentes acontecem, a gente sabe disso. Olha ali o momento que ele vai descendo, olha lá, o homem até tenta segurar, mas aí não tem o que fazer. O caminhão parou, graças a Deus, ele já sai mais tranquilo, né, um acidente, não há muito o que se fazer nesta situação. A polícia continua a busca pela quadrilha que explodiu caixas eletrônicos em Ijaci. A população tenta recomeçar depois do susto e, olha, novas imagens da ação foram divulgadas. Dá uma olhada. Imagens feitas pelo prefeito mostram como ficou dentro da agência logo após as explosões. O cenário é de destruição. O teto desabou. E esse líquido vermelho que você está vendo aí nas imagens é aquele usado para danificar as notas e impossibilitar o uso em caso de explosões. Em outras imagens é possível ver policiais do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, já trabalhando. O coordenador da Defesa Civil gravou um vídeo no local. O trabalho aqui da Polícia Militar, da Polícia Civil e também do BOP, que veio lá de Belo Horizonte para poder entrar lá na agência, haja vista que temos sacolas e outras coisas mais que os bandidos deixaram dentro do banco, correndo risco de ter explosivos lá ainda. Então, é um trabalho assim cauteloso que requer muito cuidado e atenção. Enquanto policiais trabalhavam, um carro que teria sido usado na ação foi encontrado abandonado em meio a um cafezal na zona rural. Na manhã de ontem, criminosos invadiram e explodiram caixas eletrônicos em 2 agências bancárias lá em Ijaci. Câmeras de segurança registraram a ação dentro e fora das agências. Nas imagens é possível ver a quadrilha chegando no local. 5 pessoas descem do carro que fica parado na rua. Eles vão direto para as agências. Perceba que um dos homens entra primeiro. Ele está com uma barra de ferro e começa a danificar o caixa eletrônico. Logo depois o comparsa se junta a ele e os dois então fazem força para destruir parte do equipamento. Quando percebem que parte da ação foi feita, a dupla sai da agência e volta com algo nas mãos. São explosivos. Um deles coloca os explosivos nos equipamentos e o outro se preocupa em travar a porta para que ela não se feche. Logo depois eles acendem os explosivos e correm. Daí por diante, questão de segundos, uma explosão. Ainda de acordo com a PM, durante a ação, os autores fizeram vários disparos de armas de fogo, havendo também relatos de disparo na praça central do município. Após o crime, a quadrilha fugiu sentido a Macaia e Bom Sucesso. Não foi informado o valor levado pelos bandidos. Até o momento, ninguém foi preso. Olha, essas imagens rodaram o Brasil ontem, na quarta-feira, hoje também, obviamente, porque a gente vai acompanhando o desenrolar dessa ocorrência. A população tenta voltar à rotina normal, é uma cidade pequena, mas o susto é grande. O susto de quem teve ali, que ouviu a explosão, quem mora ali perto, é desesperador. O medo de que isso aconteça. Olha como ficou lá dentro, olha dentro da agência, e aquele ali que você está vendo de vermelho, é importante a gente falar, até citamos ali no texto, é que os bancos colocam, gente, um dispositivo dentro das máquinas para inutilizar as notas. O que é isso? Quando explode um caixa eletrônico, aquela tinta vermelha é lançada em cima do dinheiro. Então o dinheiro fica sujo, o dinheiro está marcado de vermelho. Você viu até uma foto ali de uma das notas no meio da rua, toda vermelha. Então a pessoa não consegue usar esse dinheiro para nada. É uma forma de tentar impedir com que essas quadrilhas ajam em explosões de caixas eletrônicos. Olha ali, fica tudo sujo de vermelho e tem nota ali. Quer ver? Fica olhando a hora que a câmera vai descer, tem nota ali, eu vi uma nota de 20, olha lá no chão, tem nota ali.
tem nota ali toda suja de vermelho. Então acredita-se que eles não consigam utilizar esse dinheiro. Não se sabe o quanto levaram, se essas notas todas levadas estavam danificadas. A polícia sabe até então que seriam 5, 6 pessoas. O carro foi encontrado abandonado, mas onde está esse dinheiro? Onde estão essas pessoas? É o que a Polícia Civil tem feito a partir de agora com essa investigação que já começou. Um homem foi condenado a 13 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em Alpinópolis. O crime aconteceu em 2019. Segundo as investigações, o réu matou o amigo usando uma pedra. Olha só. Paulo Henrique de Assis Marciano foi condenado a 13 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato de Marcos Vinícius Silva. De acordo com o Ministério Público, o crime aconteceu após uma discussão entre os dois homens que haviam passado a noite em uma choperia na companhia de amigos. No caminho de volta para casa, eles teriam brigado por causa do pagamento de uma bebida, momento em que o réu utilizou uma pedra para golpear a cabeça da vítima que morreu no local. As investigações também indicaram que, além do homicídio, Paulo Henrique roubou a carteira, o celular e uma corrente de prata de Marcos Vinícius. Após o crime, ele ainda tentou apagar os rastros da ação, abandonando a pedra usada no ataque em um terreno baldio e ateando fogo na camisa que vestia. Olha, nada adiantou, né, gente? Nada resolveu, nada adiantou. Ali a gente não sabe se eles estavam alcoolizados quando essa briga aconteceu em 2019. O que a gente sabe é, uma pessoa perdeu a vida. Esse aí agora, portanto, é o condenado já, não é mais suspeito. Era réu, era suspeito, depois foi indiciado, depois virou réu e agora é uma pessoa condenada. Possivelmente a defesa dele deve recorrer da sentença, né? A maioria dos casos isso acontece, mas por enquanto, portanto, ele foi condenado por matar a pedradas o próprio amigo. Triste, lamentável uma situação como esta. A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados e prendeu um homem condenado por um duplo homicídio durante uma operação contra crimes rurais aqui no sul de Minas. Olha só. A ação foi realizada pela Delegacia Rural de Poços de Caldas em conjunto com as polícias civis de Andradas e Ibitiúra de Minas e levou o nome de Operação Aliança Rural. O objetivo foi coletar provas relacionadas a crimes patrimoniais na zona rural da região. 8 mandados de busca e apreensão, 1 mandado de prisão na região de Andradas e Ibitiúra de Minas. Durante as ações, os policiais encontraram dinheiro, cheques, celulares, um veículo e diversos equipamentos. Um homem de 42 anos foi preso em Andradas, em cumprimento a um mandado de prisão por um duplo homicídio. Tá aí, importante trabalhos assim, operações da polícia, tirando de circulação pessoas que deveriam estar atrás das grades. Pessoa condenada por duplo homicídio, estava aí tranquilo, a polícia cumprindo esses mandados, que é importante, que são necessários para justamente tirar essas pessoas das ruas. Um incêndio destruiu uma casa em Santa Rita do Sapucaí. A Guarda Civil Municipal foi acionada pela Polícia Militar e mobilizou a Defesa Civil e também os motoristas do caminhão-tanque para apoio no combate às chamas. Ao chegar no local, as equipes da GCM isolaram a área e prestaram apoio direto no combate ao fogo, que foi apagado após intensa atuação. Em seguida, foi realizado o resfriamento das residências vizinhas para evitar que o incêndio se alastrasse. A casa ficou completamente destruída, com o telhado desabando e perda total de móveis, roupas e objetos pessoais. Apesar dos prejuízos, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros esteve no local para o registro da ocorrência e avaliação dos danos. As causas do incêndio serão investigadas. Olha, eu penso o quanto é desesperador você chegar na tua casa, saiu ou está dentro de casa, de repente começam as chamas e aí você se depara com esta imagem. Aquilo ali é uma casa pegando fogo, gente. É o sonho da vida de alguém, é o lar de alguém sendo consumido pelas chamas. Ali, muitas das vezes, está a história da pessoa inteira. A vida inteira dela está ali, documentos pessoais, roupas, móveis, eletrodomésticos, tudo que muita gente, aí eu estou generalizando, que muita gente batalhou a vida inteira para conseguir destruir em questões de minutos. Graças a Deus, nenhuma vida foi perdida, ninguém se feriu e as causas do incêndio serão investigadas.
O motorista foi detido em Varginha depois de se envolver em um acidente e apresentar sinais de embriaguez. Olha, ele tinha a CNH suspensa e vencida desde 2011. Olha só. Segundo a Guarda Civil Municipal de Varginha, a motociclista de 54 anos disse que parou ali entre os cruzamentos da Rua Aparecida com a Avenida Venezuela e que, de repente, foi atingida na traseira por um motorista de 64 anos que vinha logo atrás. Esse homem, ainda de acordo com a GCM, fugiu por alguns quarteirões até parar. Segundo a GCM, esse motorista, ele apresentava sinais de embriaguez, como fala desconexa e também um cheiro forte vindo desse homem. Ainda de acordo com a GCM, ao verificar ali a documentação do motorista, foi checado que o documento dele, a CNH, está vencida desde 2011. Então, ele acabou sendo detido, encaminhado à delegacia e o carro foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran. Entrei um pouquinho antes aí, estou acompanhando junto com vocês a reportagem, estava pensando, vendo o Cadu falar e vendo essas imagens e pensando como que alguém tem uma carteira vencida há mais de 10 anos, né? 14 anos, uma carteira vencida e não se preocupou em renovar. Não quer dizer que a pessoa vai ter uma carteira que ela não vai dirigir embriagada. A gente já mostrou inúmeros casos. Isso não quer, uma coisa não tem a ver com a outra. Mas ver uma pessoa dirigindo há 14 anos com uma carteira de habilitação vencida, isso é impressionante e é inadmissível. Um homem de 81 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado dirigindo um carro clonado na BR-354 em Pouso Alto. Olha só. O veículo foi abordado durante uma fiscalização de rotina no trecho do KM-735. Os policiais desconfiaram de alterações na placa e resolveram verificar outros detalhes. Na inspeção, descobriram que o carro tinha sinais de clonagem e que o original tinha registro de furto em São Paulo. O motor e as gravações dos vidros apresentavam marcas de raspagem e algumas etiquetas estavam fora do padrão. O motorista, um idoso de 81 anos, foi levado junto com o veículo para a delegacia de São Lourenço, onde o caso será investigado. Agora, independente da idade, se tem 81, se tem 18, vai ter que prestar esclarecimentos. Precisa falar para a polícia como teve acesso a esse carro, por que a placa estava clonada. Tem uma série de explicações que ele já deu para a polícia, né? A polícia agora abriu um inquérito para investigar, mas independente da idade, é crime e se for comprovado aí que ele tem a ver, que sabia tudo, tem que pagar por isso. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu mostro que um ouriço foi resgatado pelos bombeiros em Campo Belo. Os detalhes desta ocorrência eu mostro já já. Oi, gente, boa noite para você, ligado aqui no nosso YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Delícia, estamos aqui nessa quinta-feira, estamos na quinta, mas com o olho lá na sexta, a verdade é essa, né? Estamos com o olho lá na sexta-feira, estou vendo a sexta-feira aqui no retrovisor já, olhando para a gente, na verdade o retrovisor é para trás, não, na verdade eu estou vendo para frente aqui, estamos vendo a sexta-feira já chegando, final de semana, com previsão de chuva, vamos trazer a previsão do tempo agora, vamos voltar do intervalo, bora lá. Estamos de volta aqui na tela da TV Alterosa, esse é o Jornal da Alterosa, a edição regional desta quinta-feira. Um ouriço foi resgatado pelos bombeiros em Campo Belo, olha só. O animal foi encontrado por uma moradora e estava escondido entre plantas no quintal. Assustada, ela chamou os bombeiros, que usaram uma pinça e um tambor de transporte para fazer a captura com segurança. Depois de avaliar que o ouriço não tinha ferimentos, os militares levaram o animal até uma área de mata nativa, fora da região urbana, onde foi solto em segurança. Ô, gente, ouriço é o famoso porco-espinho, né? Acho que é, né? Se não for, é parente ali, viu?
Não entendo muito não, mas acho que é o famoso porco-espinho. É perigoso, inclusive. Você não pode fazer mal. Sempre quando a gente traz esse tipo de reportagem, eu faço questão de frisar isso. Às vezes você vê um bichinho desse aí no seu quintal e ainda tem gente que faz mal, que mata, que machuca, que agride o animal. Isso não pode acontecer. Ele está encurralado ali, é você chamar o corpo de bombeiros, eles sabem o que estão fazendo, tem equipamentos para isso. O animal foi resgatado e solto na natureza, como deve ser. Final de semana está quase chegando, vamos ver como fica o tempo. Aliás, eu já trouxe um spoiler aí do final de semana para você que já está se programando. Amanhã, sexta-feira, sábado e também domingo, tem previsão de chuva, gente. Deve ser no final de semana com sol, nuvens e chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros vão cair um pouquinho em algumas cidades. Em Varginha, amanhã, vão oscilar dos 13 aos 29 graus, no sábado dos 19 aos 26 e domingo dos 14 aos 27 graus. Em Poços de Caldas, amanhã chuva também, viu? Termômetros com mínimas de 12 graus, sábado mínimas de 16 e domingo mínimas de 12. Em Pouso Alegre, os termômetros um pouco mais altos e em Passos também. Destaque, claro, sempre para Passos pelo calorão, né? 32 graus na sexta, 29 graus no sábado e 29 graus no domingo. É uma pequena frente fria que está aqui na nossa região, que deve chegar já amanhã, mas é bem pequena, porque os termômetros vão cair pouquinho só no final de semana e já vai voltar logo depois a esse calorão que está fazendo nesses últimos dias. Haja calorão, sol para cada um. E hoje é o aniversário de Poços de Caldas. Que bacana, são 153 anos. Olha, gente, é a maior cidade da região. Quero aqui desejar parabéns para Poços de Caldas. A gente tem uma grande audiência lá em Poços de Caldas. Toda vez que eu vou lá, muita gente fala que acompanha o Jornal da Alterosa. Parabéns, Poços, parabéns, muitos anos de vida. Que Deus abençoe essa cidade tão hospitaleira e tão querida aqui do sul de Minas. E é com essas imagens que eu encerro o Jornal da Alterosa desta quinta-feira. Um beijo no coração, excelente noite, fique com Deus e até amanhã.